levar vocês direto para a Idade do Bronze, no 15º século antes de Cristo, e mostrar como é que foi a Batalha das Águas de Merom, quando Josué, liderando os hebreus, consegue surpreender e derrotar uma coalizão de reinos dos cananeus, os povos dominantes naquela região. Vamos ver como é que foi essa batalha. A Batalha das Águas de Merom é um caso clássico onde você deve atacar de forma preventiva o inimigo quando ele tem uma força superior, bem antes que ele consiga se organizar. Essa batalha mostrou a astúcia de Josué, que estava liderando o povo israelita tempos depois do Êxodo, quando Moisés liderou os hebreus para fugir do Egito e se instalou próximo a Jericó, na região de Canaã. Só que ele teria que desafiar uma coalizão de reis muito poderosos mais ao norte, os cananeus, e o rei mais poderoso daquela região, que era o rei Jabim de Hazor, a principal cidade na região da Galileia. Portanto, um desafio tremendo e um desafio maior que Josué tinha. Tentar organizar seu exército de modo a levar melhor sobre um exército muito mais profissional, que tinha carros de ferro, uma herança dos povos hititas naquela região e que os cananeus haviam absorvido e desenvolvido muito bem. Algo que o exército mais caótico e desorganizado dos hebreus não tinha condição. Mas a ferocidade com que Josué conseguiu fazer esse ataque e derrotar essa coalizão de reinos foi algo assim extraordinário. A região da Galileia é uma região de jardins e bosques bem ampla, era a rota comercial na região. O rei Jabim ele sabia do avanço de Josué e mandou mensagens para que os outros reinos da região se organizassem em torno de si, para que fizesse uma resistência, principalmente os jebuseus que viviam nas montanhas mais ao norte também. E Josué tinha uma estratégia muito bem definida, que era atacar o inimigo de forma repentina e preventiva. Era a única maneira de você levar melhor sobre um exército profissional. O que pouca gente comenta e que é interessante e de extrema relevância é o seguinte: até aquele momento, o movimento realizado pelos hebreus liderados por Josué não havia enfrentado um exército mais profissional e sofisticado para os padrões da época, como eram os cananeus, que tinham uma grande arma, que eram os carros de ferro. Eles haviam derrotado povos que viviam em montanhas, povos belicosos também, que sabiam se defender e tinham ferocidade no campo de batalha. Porém, nenhum deles tinha organização e armas de tanto poderio como esse conglomerado de reinos liderados pelo rei Jabim de Hazor, a principal cidade dos cananeus. Vamos ver em detalhes como foi essa batalha. Os hebreus liderados por Josué haviam absorvido as técnicas e as armas dos povos vencidos até aquele momento, portanto eles reuniam condição de desafiar essa coalizão de reinos dos cananeus. Mas foi o exército cananeu que se colocou de prontidão primeiro, próximo às águas de Merom, uma região vasta, ampla, composta por bosques e jardins. A questão é que essa vantagem que os cananeus imaginavam que teriam por poder atacar em qualquer direção foi surpreendida pela astúcia, pela ferocidade e pelo ataque muito vertical de Josué de forma repentina. O ataque de Josué foi repentino num dos riachos próximos de Merom. A velocidade e o elemento surpresa foram essenciais, cruciais, para que Josué tivesse sucesso. E como os carros de ferro do rei Jabim e de sua coalizão estavam bastante espaçados ao longo desse riacho, eles acabaram se tornando um estorvo e facilitou com que as tropas de Josué e dos hebreus tivessem sucesso. O Josué consolidou a vitória realizando 4 coisas principalmente. Primeiro, ele tomou os carros de ferro dos cananeus e os incendiou. Depois ele matou a fio de espada de forma bem pública o rei Jabim de Hazor, que era o mais poderoso daquela coalizão. Depois ele conseguiu massacrar boa parte dos cananeus e por último ele se apropriou do gado desse povo para alimentar os hebreus.
uma vitória extraordinária de Josué, que conseguiu derrotar um inimigo tecnicamente muito mais poderoso e com muito mais recursos. Josué capítulo 11, versículo 14. Nada do que tinha fôlego deixaram com vida. A grande pergunta que não quer calar: como que os cananeus, que reuniam uma força muito superior contra os hebreus e que dominavam aquela região há tanto tempo, fracassaram nessa empreitada? O que houve? A resposta mais lógica é que não havia um general supremo, um comandante supremo. Nem o rei Jabim fazia esse papel. As tropas dos cananeus eram lideradas por iguais. Talvez tenha faltado uma liderança mais perspicaz, uma liderança que tivesse o poder supremo de incutir na sua tropa o fator motivacional da ambição pela vitória. E não havia um general supremo, um grande comandante. Esse é um fator crucial na derrota dos cananeus para Josué. Foram 4 vitórias cruciais de Josué que fizeram com que os hebreus dominassem Canaã: em Jericó, em Ai, em Gideão e essa nas águas de Merom contra o rei Jabim e a coalizão de reinos do norte. Essas 4 vitórias consolidaram a vitória dos hebreus e o sucesso de Josué para fazer com que os hebreus retornassem à terra prometida e fossem vitoriosos. Lembrando que o livro bíblico de Josué ele é anônimo, ele foi supostamente editado ao longo dos tempos, tanto no mundo antigo quanto durante a era medieval. Portanto, há muitas dúvidas a respeito dos detalhes dessa batalha. O que nós relatamos aqui é aquilo que parece ser mais próximo do que realmente aconteceu por meio das escrituras e das investigações, as pesquisas arqueológicas também. Muito obrigado pela atenção, até a próxima. Espero que tenham gostado, continuem nos acompanhando entre a espada e a pá. Aqui eu falo a respeito de achados arqueológicos que ocorreram na semana e, claro, as análises das batalhas antigas que ocorreram na antiguidade e também no período medieval. Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima, amigos.